Israel vai manter controle de 20% ainda de Gaza. E da Cisjordânia é um pouco mais complicado. Israel vai dividir a região, junto com os palestinos, em 3 regiões. As regiões onde moram os palestinos, Israel vai sair. É dos 20% Fica da onde aí, Cisjordânia. mais ou menos? Qual região dessa? Escreve aqui... Posso escrever? Pode. Ó, deixa eu... Vamos lá aqui, ó. West Bank. Oslo. 2. Esse primeiro. Opa. Volta aqui. Mais ou menos isso daqui. Tem vários mapas aí. Tá, vamos ver aqui. Vamos lá. A ideia é o seguinte. Essas zonas vermelhas escuras é onde está a população palestina. É isso que está escrito na legenda? Tem alguma legenda aqui? Não. Deixa eu ver, tá aqui embaixo. Áreas ABC, territórios palestinos ocupados. Sim. É sim, isso? É isso. Então, assim, a área em vermelho escuro é a área onde há a população palestina. Isso a partir de 95, tá? Que vai ser controlado única e exclusivamente pela autoridade palestina, que é o governo novo palestino. As áreas de rosa claro são as periferias das cidades, onde Israel vai controlar junto com eles a parte de segurança. A parte civil é eles, a parte de segurança é os dois juntos. Quando a autoridade palestina é criada, vão criar uma força de segurança, com uniforme, com treinamento, com carros, com armas, etc, etc. Israel ajuda eles a criarem isso. Eles dão as armas, eles compram, ajudam a treinar, treina a tirar, tudo. Depois, a zona C é o resto, onde está aberto aqui, onde está esse bege. Esse bege. O que é isso? É as zonas abertas, é onde tá 90, é onde estão todos os assentamentos israelenses, que somam só 2% do território, mas todas as fronteiras e as zonas abertas. A ideia era isso daqui virar isso aqui. Tá. Ou seja, controle total palestino, civil e militar. Essa é a ideia do processo de paz. Por que Gaza está toda vermelha? Porque em 2005, unilateralmente, Israel decide sair de Gaza. Israel estava com 100%, 95% passa a comandar só 20%. Em 2005, Israel tira 8 mil colonos, tira o exército, fala, ó, vira para a autoridade palestina e fala assim, vocês podem continuar agora sendo soberanos na faixa de Gaza, criem aqui hotéis, porque é maravilhoso o mar dessa área aqui, criem hotéis, cria aqui um resort turístico, tá, tinha aeroporto e tal. O que acontece? Vai ter eleições em 2006, o Arafat morre, Abbas é eleito, e aí vai ter Abbas assume, depois tem eleições e Abbas é eleito junto com o Hamas. O Hamas vai participar das eleições, mesmo não fazendo parte da OLP. O Hamas não aceita esse acordo que foi afirmado. Ele não aceita a autoridade palestina ou uma Palestina, país, só nessas duas regiões daqui. Eles querem uma Palestina em todo onde está Israel. Esse é o Hamas. Então, o que acontece? O Hamas vai fazer um governo de união com a autoridade palestina. E um ano depois, eles vão ter uma guerra civil na faixa de Gaza e vão expulsar. Israel já não está mais dentro. E vão expulsar a autoridade palestina na faixa de Gaza em 2007. Aí 130 palestinos são mortos do grupo oposto. Eles jogavam as pessoas do último andar do prédio. Pela janela. É horrível. E muitos se refugiam, vão até a fronteira. Israel pega eles, leva eles para a Cisjordânia. A distância daqui até aqui é 40, 50 quilômetros. E a partir de 2007, o Hamas é o soberano na faixa de Gaza. E a partir de 2007, os foguetes que eles jogam é desde 2001. Mas desde 2007, eles vão ser o governo. Eles vão agora administrar tudo. Eles vão ter os escritórios, eles vão ter acesso a dinheiro, eles vão ter acesso ao Ministério da Fazenda. Eles vão ter acesso a doações, a mantimentos, aos caminhões que chegam com ajuda, que levam cimento ou ferro para construir alguma coisa. Eles podem pegar uma parte, construir um túnel, construir foguete, por aí vai. Não tem ninguém que possa supervisionar.
É que nem o Talibã no Afeganistão. Entendi. É um movimento, um grupo terrorista que comanda uma região e as pessoas que moram nessa região. Mas não é um país, não é reconhecido como país. Não. É o quê? A autoridade palestina foi reconhecida como país-estado da Palestina por mais de 100 países desde 2005, 2007. O Brasil, inclusive, em 2010. Só que para o país, na prática, existir, não é só reconhecimento de outro país. O país precisa de algumas coisas para existir. Instituições. Essas instituições precisam administrar toda a população. Você precisa ter controle de todo o território. Você precisa ser soberano nesse território. Só você pode ter o monopólio do uso da força. Ou seja, mesmo que você não tenha um exército, você precisa ter monopólio do uso da força. Você não pode ter vários grupos armados Disputando. andando para lá e para cá, É. com arma na rua. Então, como é que funciona? Como é que você tem um estado na qual você tem aqui, na Cisjordânia, a autoridade palestina, mais você tem gente do Hamas armada, e a Jihad Islâmica, em menor tamanho, mas você tem. E você tem brigadas do Fatah, que é o maior partido, armados também. E você tem em Gaza um governo que não é da autoridade palestina, que nem que uma parte do Brasil não tem governo brasileiro. Agora é uma outra coisa, entendeu? É como se a organização criminosa no Brasil dominasse um pedaço de terra consideravelmente grande do tamanho de Sergipe. E eles agora administram a população que vive em Sergipe. E o governo brasileiro não consegue ter acesso a essa população. Só que parte do orçamento público do governo do Brasil vai para lá. Vai pra lá. Então eles pegam dinheiro. É isso que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, no final das contas, a população de Gaza, que votou no Hamas em larga escala em 2006, é mesmo assim refém do Hamas. Eles podem gostar do grupo e tal, talvez votaram em 2006 por outros motivos, mas são reféns do grupo. Não tem lá imprensa livre de criticar o Hamas, não tem liberdade para muitas coisas. E agora, desde 2007, Israel implica um embargo marítimo. Então não tem entrada e saída de navio de lá. Você tem zona de pesca, 10 milhas náuticas, mas você tem duas fronteiras. Você tem uma fronteira por Israel, uma fronteira de produtos Do Egito. e uma fronteira com o Egito. A do Egito estava fechada. Eles abriram agora. Então a única coisa que Gaza entra e sai produtos por Israel, que chegam através do porto israelense e são transferidos para Gaza. Israel precisa verificar o que tem dentro desses containers. Muitas vezes eles conseguem trazer coisas escondidas. RPG, míssel Cornet, que é míssel de ombro, contra-tanque. Mas não tem como entrar pela... Entrava pelo Egito, mas o Egito fechou, inundou, tinha um monte de túnel lá. Depois que o atual presidente do Egito entrou no poder, ele inundou tudo. Todos os túneis. Tinha túnel que entrava caminhão entre Egito e Gaza. Então, assim, é um enclave que mora 2 milhões de pessoas. E é aí que está a grande questão. Israel tem total interesse que isso aqui fosse Dubai. Porque se isso aqui fosse Dubai, é benéfico economicamente para Israel. Aqui sendo pobre, não beneficia Israel. Então quando você vê na mídia nesses últimos 11 dias, o Israel tentando conquistar territórios palestinos. Aonde Israel está? Se Israel quisesse conquistar isso aqui, não teria saído. E não demoraria mais que um mês para conquistar tudo. Menos até. Não é uma questão de conquistar território. Está falando dos maiores exércitos do mundo. A questão é, eles jogam foguetes. Dessa vez eles jogaram foguetes para tentar participar de uma série de questões. Então vamos vir para os dias atuais, então. Aqui nessa região, então, ela tá pacificada ou não? Como que tá essa região? Existem protestos, mas você tem um governo da Autoridade Nacional Palestina lá que conversa, que tem relação com Israel. Tá. Eles têm um conflito entre israelenses e palestinos de território em disputa. Como faz para chegar num acordo final na qual os palestinos vão ter soberania, Israel vai ter segurança? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Essa é a questão. E para poder chegar no fim do conflito os palestinos têm demandas, Israel tem demandas. 4 demandas são demandas iguais. Os palestinos querem saber aonde vão ser as fronteiras, Israel também. Os palestinos querem saber o que vai acontecer com os assentamentos, Israel também. Isso está nas negociações. Os palestinos querem saber o que vai acontecer com os refugiados. Eu te falei da perpetuação do refúgio.
Os filhos, os netos, os bisnetos Sei. dessas pessoas são todas registradas na ONU como refugiadas, mas de outros países não. Eu já posso dar um detalhe sobre isso. E o que vai acontecer com Jerusalém? É. É muito. Então, para resolver as 4 questões. Onde tá Jerusalém aqui? Aqui. A gente tem que voltar pro mapa. Aí Pode vai deixar. ficar mais interessante. Tá. Vamos lá. Então, aqui é Jerusalém. Essa linha pontilhada é a fronteira de 1967. Essa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou afastar um pouco para vocês entenderem. Entendi. Esse quadrilátero daqui é a Cidade Velha. Tá vendo que ela tá do lado de lá? É. Era dominado pela Jordânia. Israel conquista e anexa. Se você abrir aqui, Old City. É. aqui tá esse quadrilátero daqui. Vou fechar aqui. Isso daqui é a Cidade Velha. Se a gente vir pra a... Deixa eu ver onde eu tô. Cá. Ok. Esse quadrilátero daqui é a Esplanada das Mesquitas. Aqui é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um muro que circulava a esplanada onde estava o segundo templo. E essa parte daqui é o único muro que é o mesmo muro daquela época. Você mantém a mesma... Aqui estava o segundo templo, hoje tem o Domo da Rocha, a cúpula de ouro, né? Essa né, que todo mundo conhece aqui. Que é isso daqui. Que é isso daqui, exatamente. Então isso daqui está no mesmo lugar que estava o segundo templo. Então aqui rezam judeus, tem um muro, aqui rezam 20 mil árabes muçulmanos, ou não árabes, mas muçulmanos. E tem várias regras aqui. Mesmo que seja soberano de Israel aqui, nenhuma pessoa não muçulmana pode rezar aqui, a não ser muçulmanos. Não pode entrar com nada religioso aqui, a não ser muçulmanos. E só muçulmanos podem entrar a hora que querem, dia e noite. Não muçulmanos, inclusive israelenses que nasceram em Israel, estamos falando do território dentro de Israel, hoje em dia, para a lei israelense. Os judeus só podem entrar através de um portão que fica aqui, bem ao lado da Muro das Lamentações. Tem que passar para o raio-x. Só de 7h30 da manhã às 11h30 da manhã. E de 1h30 da tarde, acho que às 2h30 da tarde, de domingo a quinta. Tirando esses horários e esses dias, não pode entrar. Então existe uma limitação inversa que protege uma minoria em detrimento de uma maioria. Vamos supor que a maioria quisesse agora visitar lá e rezar lá. Não pode. Não pode. Porque é um lugar extremamente sensível. Então, isso daqui é Jerusalém. Então, eles querem, obviamente, ter o controle da Cidade Velha como capital palestina. Obviamente, Israel não quer, porque é o lugar sagrado para os judeus. Durante a época que a Jordânia dominou a Jerusalém Velha, os judeus foram expulsos da Cidade Velha. Não podiam rezar no local mais sagrado. Era proibido entrar. Os judeus, a fronteira era aqui, ó, nessa pontilhada daqui. Então não podia entrar daqui para cá. Depois que Israel conquistou, a cidade é aberta para as 3 pessoas, 3 religiões. Aqui é a igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado, no bairro cristão, e por aí vai. Então, o que acontece? Voltando para aquela ideia, você tem aí um controle. Tem um convívio. Um convívio. E o problema das negociações é que quando teve 2 ofertas, em 2000 e em 2008. Pessoal, vamos fazer uma oferta aqui entre... Israel fez uma oferta, depois os Estados Unidos ratificou. Jerusalém assim, refugiados assim, fronteiras assim, assentamentos assim. Em 2000 eles falaram não. Em 2008 eles não responderam. Então o que acontece? Teve aí algumas oportunidades de negociações. A única forma de resolver o conflito, apesar disso ser polêmico e mexe com as emoções das pessoas, todo mundo parece ter todo mundo é especialista no conflito palestino-israelense hoje em dia. Da mesma forma que todo mundo é especialista em economia, quando tem problema com economia, todo mundo é ministro da saúde, e quando tem Copa do Mundo, todo mundo é técnico da seleção brasileira. E especialista em vacina também. Exato. Então assim, não há como resolver o conflito se você mantiver posições radicais de um dos dois lados. Eu quero entender esse conflito recente. Vou roubar uma bala aqui. Pode roubar. Então, os ataques partiam da faixa de Gaza para Jerusalém.
Como que eles conseguem ter esse alcance absurdo? São quantos quilômetros? Não é muito. Não? 80, 100? Por aí. Ah, mas é longe. Mais até. Menos até. Daqui Se até eles aqui. jogarem dessa ponta daqui até aqui, 60, 70 quilômetros. Eles têm todos os tipos de foguetes, o Hamas. Foguetes iranianos, foguetes fabricados próprios, fabricação própria. Eles têm Eles têm engenheiros, eles têm pessoas que trabalham na faixa de Gaza para construir isso. Então, mas eles não vão ganhar uma guerra com Israel. Não. Então o que que eles querem? Eles querem, devagarzinho, fazer com que o palco político palestino seja dominado pelo Hamas. Isso é uma briga de duas vertentes do sunismo, do Islã sunita, que é moderados e que aceitam acordos versus visões da Irmandade Muçulmana Sunita Radical que visa participar do processo político através da religião. Então, de um lado você tem Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, os jordanianos, conversando com os americanos, conversando com os israelenses para tentar chegar em acordos, etc, etc. E do outro lado você tem o Hamas, você tem a Irmandade Muçulmana, você tem o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Qatar quer conversar com todo mundo, quer conversar com esse, quer conversar com aquele, a Turquia agora entrando, porque o Erdogan também tem essa questão. Ah, é? A Turquia também tá? O Erdogan, especificamente, é bem agressivo. Tá. Mas com esses ataques eles ganham relevância, é isso? Ganham. Enquanto que em setembro ou outubro do ano passado, Israel estava assinando acordos de paz com os Emirados. O Hamas estava no escanteio. O mundo árabe está se abrindo para Israel, todo mundo quer comprar startups de Israel, todo mundo quer investir no Waze, Sim. etc., que é israelense. De repente, o cenário palestino ficou em segundo plano. Eu, na minha opinião, acho que é bom Israel ter relação com o mundo árabe ter relação com Israel, porque o mundo árabe pode depois pressionar Israel, tendo relação com eles, para fazer um acordo com os palestinos. Acho mais fácil é pressionar amigos do que pressionar inimigos. É. Então, a questão palestina ficou em segundo plano e ainda mais o Hamas em Gaza. Os palestinos iam ter que ter eleições agora em março, em maio, junho. E o presidente palestino cancela as eleições porque ele está com medo de perder. Então ele cancelou. Ele já teve tido eleição desde 2011, não tem eleição lá. Então ele teve eleição em 2006, depois não teve mais. 14 anos já. Acabou o mandato dele em 2010. Estamos em 2021, não teve eleição. Eles cancelaram as eleições. Aí começou os distúrbios em Jerusalém por causa de vídeos no TikTok de árabes. Foi o que aconteceu agora. O que eclodiu esses últimos episódios foi 14 de abril, vídeos de árabes palestinos que moram em Jerusalém Oriental batendo em judeus ortodoxos e filmando e colocando no TikTok. Meio como um deboche. Sim. Depois teve protestos de radicais israelenses, 300 pessoas protestando contra árabes, com frases de efeito, racistas, etc e tal. O que mexeu com eles para protestar contra esse grupo, que aí a polícia foi no meio para tentar separar. Aí você tem gás lacrimogêneo para lá e para cá e canhão de água entre os dois. E aí você tem visões, fotos. Aí você tem nisso você tem a influência de televisões árabes que aumentam o que acontecem, como a Al Jazeera, por exemplo, que é o canal estatal do Catar. E o Catar tem uma relação com a Irmandade Muçulmana e com o Hamas. E é o maior canal árabe do mundo. E eles inflamam o que acontece lá, multiplicam por 10. Isso inflama as pessoas vão pra rua protestar e aí você perde o controle. Então, teve protesto. Aí teve o problema no bairro árabe lá em Jerusalém Oriental, com aquela questão de se as famílias saírem ou não saírem, que é uma questão judicial. O terreno pertence a organizações judias desde 1875 e quem mora lá eram refugiados árabes que foram parar lá depois que a Jordânia conquista essa parte, depois Israel conquista da Jordânia. Era inglês, a Jordânia conquista, depois Israel conquista da Jordânia. Então aquele território volta a ser controlado por Israel. Volta não, porque Israel não controlava, mas Israel começa a controlar em 67. Aí você tem 3 casas lá que moram famílias árabes, que elas não são donas da terra, mas eles moram lá há 70 anos, são refugiados. Eram refugiados de 48. A questão é que, por que eles ainda são refugiados, né? Essa é a grande pergunta, né? Mas eles não precisavam ser, mas eles são considerados refugiados porque fica perpetuando esse status.
E aí você tem uma questão judicial de gente que tem terreno e quer reaver a posse ou pagar aluguel. Eles não pagam aluguel há 20 anos. Então, agora, se você não paga aluguel e você está num lugar há 20 anos, vão te tirar de lá. Agora, se você tiram de lá, você é árabe em Jerusalém Oriental, vai cair o mundo, porque é muito sensível, muito polêmico. Tem um monte de simbolismos e agendas e polarização mundial. E aí você tem entre Estados Unidos, ou seja, você tem, olha o envolvimento americano, russo, de grandes potências por causa de 3 famílias, 4 famílias. Quer dizer, não é para tanto, não é para começar uma guerra, porque você tem um problema judicial com 3 famílias numa casa. Você precisa resolver, obviamente, eu sou contra que eles saiam de lá, apesar de o terreno ser das organizações judaicas, eu sou contra. Não O vale a bairro é pena. 98% árabe, tem que deixar do jeito que tá, dá um outro jeito, compra os direitos da organização, o governo israelense precisava intervir e tal, mas é difícil, porque Israel, como uma democracia liberal, não é que você pode ligar para o primeiro-ministro pode entrar num processo judicial que está acontecendo no Santo André. Entendi. Não funciona assim, entendeu? Existe uma divisão de poderes aqui. Não é a Rússia. O Putin pode ligar pro juiz e falar, toma essa decisão e acabou. Mas você acha que esse conflito de 10, 11 dias começou, então, por causa de um vídeo de TikTok? Uhum. Cara, que absurdo. Eu sempre achei nocivo o TikTok, mas não é esse ponto. Não é por causa disso, Não, mas eu, claro, mas assim, foi o gatilho. foi um gatilho. Isso foi um gatilho. As eleições palestinas foi um gatilho, canceladas. O negócio do bairro de Jerusalém foi um gatilho e os protestos na mesquita de Al-Aqsa. Mas é que uma coisa levou a outra. O protesto do TikTok levou protestos. O negócio. As agressões do TikTok levou protestos judeus. Radicais. Que levou o protesto do outro lado, e ao mesmo tempo, em paralelo, a questão das eleições palestinas e o negócio do bairro. Aí levou protesto na mesquita de Al-Aqsa, fim do Ramadã, que é bem sagrado para os muçulmanos nos Mas últimos qual 10 foi dias. esse protesto? Eles rezam e depois tinha a galera que quer jogar pedra e paus na polícia de Israel que tá nas entradas. Né? Eles não estão dentro. E aí Israel teve que entrar dentro. E no que tá dentro, aí no dia seguinte proibiu de entrar 200 pessoas que eles já tinham fichado que eram arruaceiros. E aí estão falando que Israel tá quebrando o status quo, que é deixar todo mundo rezar num lugar que é islâmico. Fala, não, vocês tem 18 mil pessoas dentro, 200 foram proibidos de entrar porque eles estavam querendo jogar paus e pedras na polícia de Israel. Aí se você jogar pedra em qualquer policial, em qualquer lugar do mundo, você vai ser preso, entendeu? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Brasil, na Argentina. Tudo isso antes de ser lançado o ataque. Isso, e aí que aconteceu. E aí quando rolou essas coisas, o Hamas... Aí teve um deputado israelense da extrema-direita que foi lá visitar o bairro e falou que o bairro vai ser judeu e não sei o que e tal. E aí inflamou, e aí o Hamas jogou 7 foguetes em Jerusalém. Que foi em que dia isso? Foi dia 9 de maio, eu acho. Jogou 7 foguetes. 9 ou 8 em Jerusalém. E foi tudo interceptado. 2 não foram interceptados, caíram em zonas abertas, 5 foram interceptados. Ninguém ficou ferido. Não. Mas se você toca a sirene na capital. E a resposta veio quando? Aí Israel respondeu. Na mesma noite? Na mesma noite. E aí eles responderam a resposta de Israel. Com mais 60 foguetes. Contra o sul e contra o centro de Israel. 70 foguetes. Eles subiram o nível. Não se joga um foguete é uma coisa, você vai responder pontualmente. Jogaram 80 foguetes. E desses 80, quantos atingiram alguma coisa? O número inteiro, eu não sei. O número específico desses 80, eu não sei. Só sei que caíram. Eles jogaram 4.400 foguetes em 11 dias. Caralho! Dos quais em torno de 1.000 e poucos foram abatidos. E 300 e poucos caíram em zonas construídas, que mataram 10 pessoas. Os outros caíram em zonas abertas. Aberta que você fala é meio da rua ou é... Não, aberta é campo. Praia, branco, mar, essas coisas. Campo, então não foi pra um lugar só, eles espalharam. Eles miram nas cidades, mais ou menos. Mas não tem muita mira aquilo ali, né? O índice o índice de interceptação do sistema é de 92%. E então eles abateram 1.000 e caíram 300, senão teriam caído 1.300 nas cidades, na rua, em casas, em carros, etc e tal. Teria matado muito mais gente. Outra coisa, Israel tem um sistema de sirene, né, que toca. Você tem entre 15 segundos e 1 minuto para entrar num lugar protegido. Isso aqui não é um lugar protegido, porque o foguete ele atravessa a parede e destrói tudo. São subterrâneos, provavelmente. Não.
os bunkers ou os quartos protegidos, eles ou são quartos... Todo prédio em Israel que foi construído de, sei lá, de 2000 para cá, de 90 para cá, ele tem um dos quartos é um bunker. Ah, Então você vai, entra no apartamento, você tem a sala, a cozinha, um quarto, dois quartos, três quartos. Depois você vê um quarto, você vê uma parede dessa grossura, a porta de ferro blindada, vedada, você tem que fechar com as duas mãos. A janela é dessa grossura, o vidro é triplo e ainda tem uma janela de aço que você fecha. Quando você vai fechar a janela por dentro, você fecha a janela de aço assim, por fora. Realmente aquilo é um quarto que, se você tranca, você não tem como entrar. Então, se cair um foguete e bater na parede, ele não vai passar. E se ele bater dentro da casa, os estilhaços não vão passar a porta. entendi. Então as pessoas vão para esse local. Prédios mais antigos, o bunker está embaixo. E se não tiver um bunker, você tem que ir para o quarto, para as escadas, que é onde está sempre ao meio do prédio as escadas, e aí você tem várias paredes em volta que vão te proteger. Se está na rua, você tem que deitar no chão e botar a cabeça no chão. E rezar pra não cair em Então, cima. eu passei em 2014. Você chegou a ouvir sirene lá? Oh, É mesmo? várias vezes. Caralho, cara. Como que você viu num lugar que tem a Eu qualquer tava momento? correndo, em 2014, primeiro dia da guerra, em 2014, eu tava correndo no parque, que é tipo o Central Park em Tel Aviv. Tô voltando pra casa e toca a sirene. Você tem que entrar em algum... Eu entrei no primeiro prédio que eu vi, os prédios não tem porta, não tem portaria, não tem porteiro. Você entrei no prédio e fui pra escada do meio. E aí você espera, baixa a sirene e de repente você vem um BUM! Que é ele sendo interceptado. Tá. Caramba. É a mesma coisa que você falou caramba pra mim agora, tá? É. Eu vou dizer uma coisa ao contrário, né? Eu morei 10 anos lá, né? Então você conta pra eles, não, mas eu tava dirigindo o carro e aí chegou um cara com uma arma na mão e falou pra abrir a janela e me dar o relógio. Ele falou, como é que é? É o caramba pra É eles. o caramba pra eles. Isso é um absurdo pra eles. Ninguém entende o que Lá significa. não existe isso. Ninguém entende por que você precisa entrar num lugar blindado pra tirar dinheiro do caixa eletrônico quando o caixa eletrônico lá fica na rua, né? Na calçada. Ou não pode tirar dinheiro depois das 10 da noite. É. E hoje em dia não tem Pix, não precisa de dinheiro, mas... Ninguém entende isso, né? Ninguém entende esse tipo de crime que nós vivemos aqui, da mesma forma que as pessoas daqui não entendem muito esse conflito, essa conflito guerra. lá. Apesar de ser bem ou mal, tirando... As pessoas convivem bem. Não, apesar dos pesares, assim, não tem... As pessoas, assim, dá medo. Realmente, no sul do país, você tem 15 segundos, dá mais medo. Você tem... É mais problemático e tal, não sei o quê. Mas no centro do país, no norte do país... Toca a sirene, você entra e tal, as chances de cair na tua casa são mínimas, porque você ainda tem o Iron Dome, que é o sistema antimíssil, e mesmo que cair, que bater, você tem que bater na tua casa, e não outras 20 mil casas que estão em volta. Então, é muito baixa as chances, mas pode acontecer, por isso que é melhor você... Correr. Você tem que entrar em algum lugar se estiver na rua.